A proposta do livro Wicked, de 1995, escrito pelo Gregory Maguire e que, por sua vez, gerou um musical de muito sucesso na Broadway a partir de 2003, é muito simples. Adaptar o universo de O Mágico de Oz, os livros escritos pelo L. Frank Baum e que virou um grande clássico do cinema americano em 1939, com o rosto da Judy Garland no papel principal, da Dorothy, para o universo dos adultos. Trazer para essa franquia, entre aspas aqui, temas que fossem importantes, temas que fossem relevantes para adultos que fossem fãs dessa história. E nesse sentido, o filme musical Wicked, que está chegando essa semana nos cinemas do mundo inteiro, cumpre bem o papel do livro original, da peça musical original, porque ele é um filme, no máximo, sobre os personagens de O Mágico de Oz para jovens adultos. O filme funciona como uma grande fábula antirracista e também antifascista em muitos momentos. Tem uma dinâmica muito legal, muito divertida entre a Cynthia Erivo, que vive a bruxa má do Oeste, e a Ariana Grande, que vive a Glinda, a bruxa boa, mesmo que eu precise reconhecer que tem filme demais pra pouca história. No mundo fantástico de Oz, Elphaba, Cynthia Erivo e Galinda, Ariana Grande, entram na universidade e vivem experiências opostas. A primeira sofre preconceito por sua pele verde, enquanto a segunda ganha popularidade por seu estereótipo de princesa. Em Wicked, Oz, esse mundo fantástico além do arco-íris, é a realidade e a gente não tem nenhuma espiadinha no mundo aquém do arco-íris, no Kansas, por exemplo, como fazia o filme original de 39 e como fez também o Oz Mágico e Poderoso, aquele filme do Sanheim de 2013 com o James Franco no papel principal. Se a Dorothy voltava para o Kansas e descobria que tudo que ela viveu em Oz foi, na verdade, um sonho, em Oz Mágico e Poderoso, o James Franco não voltava para o Kansas no final e a gente ficava com isso na cabeça. Será que isso também é um sonho dele? Será que os dois sonhos, o de O Mágico de Oz e o de Oz, o Mágico e Poderoso, se entrecruzaram? O sonho da Dorothy e o sonho do Oscar, né, que acaba virando Oz, acabam sendo o mesmo sonho entrecruzado entre essas duas histórias? Não ficava claro, mas é isso que aquele filme nos fazia entender. Outra questão que eu tenho com esse universo de O Mágico de Oz é que parece que esses filmes não sabem exatamente o que fazer com a bruxa má, porque enquanto a Glinda é a mesma personagem praticamente nos três filmes, e a Billie Burke, que fazia a Glinda lá no clássico de 39, a Michelle Williams, que fazia a mesma personagem em Oz, o Mágico e Poderoso, e agora a Ariana Grande, fazem praticamente a mesma personagem. A gente consegue imaginar ela sendo a mesma pessoa. Já a Bruxa Má do Oeste, que foi vivida lá no clássico de 39 pela Margaret Hamilton, depois pela Mila Kunis, num papel muito mal escalado para ela em Oz Mágico e Poderoso, e agora a Cynthia Erivo, parecem ser três personagens completamente diferentes. Eu sei que em alguns desses filmes tem essa história de haver irmãs, tem a Bruxa Má do Leste, tem a Bruxa Má do Oeste, e na verdade elas não são a mesma pessoa e tal, mas o que eu quero dizer é que a Bruxa Má é uma bruxa diferente em cada um desses três filmes. Se nos dois filmes anteriores a Bruxa Má era má por ser má, ela era realmente uma visão bastante maniqueísta de uma bruxa estereotipada, como a gente sempre teve na cultura pop, aqui em Wicked a proposta do filme e do musical e do livro também do Gregory Maguire é que ela seja uma personagem muito mais multifacetada, uma personagem muito mais complexa, muito mais ambígua e que não é uma grande vilã por ser má, mas porque o que transforma as pessoas em vilã é a opinião pública, são as outras pessoas, é aquilo que as outras pessoas interpretam dessa figura que elas não entendem, que as transforma em bruxas. Nesse sentido, esse filme, Wicked, que segue meio que aquela proposta de Malévola ou de Cruella, de, como eu falei, reinterpretar as motivações das bruxas que a gente sempre considerou más em toda a história do cinema, também usa esse elemento para fazer, obviamente, uma mensagem antifascista, porque tem ali revelações que a gente vai ter ao longo da história que vão nos mostrar que existe uma necessidade de criar uma bruxa lá dentro de Oz, assim como na sociedade existe essa intenção, muitas vezes proposital, de políticos de extrema direita de criarem inimigos externos. Então o problema não é o meu governo, o problema não é o sistema capitalista, o problema é a comunidade LGBT, o problema são as feministas, o problema é a cultura woke, e isso desvia
cria claramente o olhar dos problemas reais e estruturais da sociedade, e isso é algo que o Wicked alfineta, comenta sem precisar ficar pregando, sem precisar ficar fazendo um discurso oral, verborrágico na boca dos personagens o tempo todo, e é algo muito bem-vindo num filme que, como eu falei, traz o universo de O Mágico de Oz para adultos. Todas as dificuldades que a Elphaba tem de se estabelecer em Oz, de se estabelecer na faculdade, obviamente pela cor de pele verde dela, é uma analogia antirracista. Inclusive tem imagens que vocês já viram muitas vezes das primeiras negras, dos primeiros negros frequentando escolas nos Estados Unidos no final da segregação, ali na metade mais ou menos do século XX, e tem imagens lá que lembram muito alguns momentos aqui de Wicked. Ele tá fazendo essa conexão muito direta, de maneira muito óbvia, só não vê quem não quer, até porque a gente sabe que por trás da tinta verde, e aqui é uma tinta digital, ao contrário do que era lá em O Mágico de Oz de 1939, tem uma Cynthia Erivo que é negra. Eu gosto muito das duas interpretações principais, porque por um lado a Cynthia Erivo fica responsável por uma interpretação mais melancólica, por carregar a carga dramática do filme, e por outro lado a Ariana Grande fica com as gags cômicas, com as punchlines, porque o humor da personagem é um humor de frases rápidas, é um humor de punchlines, às vezes também é um humor físico, e que é carregado por esse estereótipo que ela tem de ser uma patricinha, de não reconhecer muitas vezes os próprios privilégios, não reconhecer a própria limitação. Muitas vezes ela se acha a última bolacha do pacote, e esses comentários são divertidos durante boa parte da projeção. Nessa proposta de ser um filme infanto-juvenil, de ter essa ambientação de universidade e ainda mais transportando o universo de um musical da Broadway para o cinema, eu acho que o filme consegue ter um visual decente. Ele não é um filme que lembra um teatro filmado. Os números musicais não são espetaculares de um ponto de vista visual, mas eles são bastante funcionais, e algo que eu gosto no filme é que a fotografia consegue usar o verde mais escuro, que está associado à bruxa má do oeste, ou a Elphaba, e o rosinha, claro, rosinha bebê, rosinha princesa, relacionado a Glinda e a Ariana Grande, de uma maneira bastante funcional, para criar uma estética própria. O filme tem uma estética que é muito funcional, porque você consegue reconhecer essa linguagem desse contraste entre o rosinha e o verde escuro em vários momentos. Tem um momento muito importante, só para citar um exemplo mesmo, em que a personagem da Cynthia Erivo tá cantando e ela tá ali numa espécie de bosque, numa espécie de floresta, ou seja, ela é verde, que tá num ambiente verde, só que o filme coloca ali algumas flores cor-de-rosa, aquele rosinha que lembra a Ariana Grande, que lembra a Glinda, e o que a personagem tá cantando também tem a ver com esse contraste entre ela e a nova colega de quarto. Então esse lembrete da até então rival da protagonista tá ali representado naquelas rosas cor-de-rosa. Eu revi recentemente Oz, Mágico e Poderoso, eu gostei muito menos do filme de que eu já tinha gostado na época, e um problema que aquele filme tinha era ele ser colorido, sim, o que é bom, mas ele não ter muita lógica estética, não ter muita lógica visual, era meio caótico, e aqui eu acho que as coisas são mais bonitas, mais bem organizadas. Precisava de 2 filmes de quase 3 horas de duração? Eu acredito que não. Eu vi o filme, claro, tô fazendo essa crítica, no começo, nos créditos, ele se apresenta como Wicked Parte 1, no final ele lança ali um To Be Continued, né, vai continuar, e eu acredito que tem muita encheção de linguiça, as coisas são muito esticadas para conseguir ter esse filme que tem uma duração épica, mas cuja história não é tão épica assim. E eu também fiquei pensando, saindo da sala de exibição, como a gente tem hoje várias pessoas que produzem conteúdo de cinema aqui na internet, normalmente são homens heterossexuais que gostam de tirar foto na internet com óculos escuro e que se especializaram em acusar os filmes de lacração. Aí eu pergunto aqui pra vocês, quando vocês assistirem ao filme, vocês vão entender a minha pergunta. O que você acha que vai mais revoltar esses nerdolas? É o fato de que no primeiro ato do filme tem uma representação perigosamente negativa da família da Elphaba, como se o fato de ser uma família negra fizesse com que aquela família fosse uma família depravada, tem uma mãe que é adúltera, que é alcoólatra, e isso o filme parece sugerir
que é o que gerou o fato da filha ser verde e todos os problemas que ela vai consequentemente ter durante a vida? Será que é isso que vai revoltar os nerdolas? Ou se é o fato de, desse momento em diante, o filme ser, como eu falei já anteriormente, uma fábula antirracista? Eu não tenho nenhuma dúvida. Será que eu estou prevendo? Será que eu estou conseguindo ler a mente deles? Ou será que eles são óbvios desse jeito? Se vocês assistirem a Wicked, venham aqui me dizer o que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, caso vocês ainda não tenham feito isso. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau. Don't be afraid. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me.